Bom dia, amigos. Olha eu aqui, ó, de novo com a camisa do Caleb. Hoje para falar de Filipenses 4. É a última mensagem, né, da carta de Paulo aos Filipenses. E eu lembro que eu falei desde o começo que achei muito bonito a maneira como Paulo se refere aos irmãos de Filipenses. Quanto carinho. E você lendo as partes, né, da carta, você vai vendo que o carinho é mútuo. Né? Eu vi aqui eu peço a vocês que leiam esse capítulo 4 de Filipenses com carinho, com paciência, leiam degustando cada parte, porque o que eu vou falar aqui são pequenos trechos, né? Porque o tempo é curto e aqui é só um resumo. Mas eu peço que vocês estudem esse livro. E antes de continuar, gostaria de pedir também carinhosamente para que vocês não esqueçam de deixar aquele like. Aí embaixo ó, tem um lugarzinho que é uma mãozinha assim, ó. Aperta onde a mãozinha está assim para cima, que é o like. Isso aí ajuda a gente para que o canal cresça e a gente continue levando essas mensagens maravilhosas a outras e outras pessoas, para que elas possam ter o desejo de ler a Bíblia diariamente. Esse é o nosso objetivo. Então, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá? Isso vai estar ajudando o canal a crescer. Então, voltando para o livro, né, a carta de Paulo aos Filipenses aqui na Bíblia Sagrada, Paulo fala muito em alegria. Veja, é uma carta que foi escrita no cárcere, né, que é um lugar naturalmente triste, uma prisão, um lugar que não é um local onde você tem liberdade, às vezes a pessoa não recebe visitas, porém Paulo ele era visitado, ele era cuidado, ele era bem tratado, e mesmo estando na prisão, ele fala muito de alegria nessa carta aos Filipenses. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez alegrai-vos, ou seja, ele repete, mostrando a importância da alegria no Senhor. Isso você pode encontrar no verso 4. E eu fico pensando, qual o motivo de tanta alegria? E ele responde aqui, ainda nessa carta, nesse capítulo 4, vê só. Aqui nos versos seguintes, o motivo de tanta alegria. Olha, as alegrias que o povo lá de Filipenses dava a Paulo. Verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pelas súplicas. Então não eram apenas pedidos, eram súplicas, eles pediam com coração enternecido. E ainda diz mais aqui, ó, com ações de graça. Não era só pedir, não era só chorar, não era só tristeza, eram ações de graças a Deus. E aqui no 7, vê que coisa maravilhosa, extraordinária. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que paz é essa que excede todo o entendimento? Eu quero essa paz. Ainda fala aqui, nesse capítulo 4, sobre o que pensar, né? Aqui tem em que pensar. Então, mundo cada vez mais complicado, cada vez mais difícil, o que pensar? Em que ocupar a nossa mente? Quando para todo canto que você olha, o que você lê, o que você assiste, tudo contaminado, com violência, com pornografia, com imoralidade, com maldade, e você às vezes fica sem saber onde buscar as fontes para alimentar a sua mente, como alimentar o seu olhar, o que você vai ler, o que você pode pensar. E aqui ele diz, ó, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é justo, tudo que é amigável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, no meio de tanta coisa prejudicial, tanta coisa que denigre a imagem do ser humano, que nós possamos entender que o Espírito Santo ele vai nos orientar, ele vai nos mostrar onde buscar as boas fontes da alma, né, para alimentar a nossa alma. Também gostaria de não terminar sem citar que Paulo reconhece aqui o cuidado dos filipenses com ele no cárcere, onde algumas outras igrejas até o abandonaram. Os irmãos de Filipenses não deixaram de cuidar de Paulo. Não que ele tenha pedido, mas pela própria bondade. Veja aqui o que Paulo fala. Do verso 10 ao 13, Paulo fala aqui, né? Ele agradece aqui, você vai ver tudo isso, leia na sua Bíblia, porque aqui, como eu disse, é só um resumo, e você vai ver que ele diz que aprendeu a viver bem, tanto com muito quanto com pouco, com fome ou com abundância. Ele aprendeu a viver bem em todas as circunstâncias. E às vezes a gente reclama tanto da vida. Então, que possamos ter esse exemplo. E eu fico pensando, meu Deus, quando é que eu vou chegar nesse patamar? Mas estamos aí lutando, estamos aí lendo a Bíblia todos os dias, pedindo direção a Deus, orando, conversando com Jesus, buscando intimidade com Cristo, para que a gente possa chegar naquele momento em que a gente leu no capítulo passado, no momento de chegar à perfeição em Cristo Jesus. Eu não poderia finalizar sem citar esse verso 13. Esse eu vou ler aqui para vocês na Bíblia. Olha só. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece.
Que a graça do Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus, a paz de Deus e o poder e o mover do Espírito Santo esteja com o espírito de vocês, hoje e sempre. Um ótimo dia para nós. Amém.